Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver. Que a graça e o amor de Deus estejam com vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. Jesus estava rezando num lugar retirado. Seus discípulos também estavam com ele. Jesus então perguntou aos seus discípulos: "Que diz o povo quem eu sou?" Responderam: "Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ainda outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Jesus perguntou a eles: "Mas e vós, quem dizes que eu sou?" Pedro então respondeu: "Tu és o Filho de Deus vivo." Jesus proibiu severamente a seus discípulos que contassem isso a alguém. E ainda acrescentou: "O Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Entretanto, será morto, porém ressuscitará no terceiro dia." Palavra da salvação. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Refletindo este santo evangelho de hoje, o evangelho de hoje nos fala que Jesus estava rezando num lugar retirado e que os discípulos também estavam com ele. Na verdade, era na cidade de Cesareia. A palavra de Deus se torna eficaz na nossa vida quando, na verdade, nós colocamos no seu contexto, nós nos colocamos como protagonistas e participantes do mesmo cenário que nos é exposto neste evangelho de hoje. Este é o contexto do evangelho de hoje. Por isso, nós podemos também nos inserir na mesma conjuntura para perceber também que quando caminhamos mais perto de Jesus, ele nos atrai a um lugar recolhido, privativo, e nos dá a oportunidade para conversar a sós com ele. Podemos dizer que as nossas orações, no dia a dia, ele da mesma forma, da mesma maneira como fazia com seus discípulos, assim também ele poderá nos revelar projetos do Pai para nós, falar com nós, lá no nosso íntimo, e nos desnudar, rasgar a cortina do tempo, para que na partilha, na camaradagem, na confiança, o nosso coração se abre para as coisas que precisamos entender.
É bom ficar claro que Jesus não estava interessado na opinião do povo em geral. Não. Na verdade, quando se dirigiu aos seus discípulos e lhes perguntou o que os outros diziam dele, quem era ele, Jesus usou apenas um pretexto para estimular este assunto entre os seus discípulos, para perceber a reação dos seus discípulos, se estava com ele mesmo ou não. Então, o desejo de Jesus era que seus servidores e seguidores, que na verdade eram amigos, tivessem consciência de quem ele era e aprendesse a expor sua opinião de uma forma consciente e concreta. Não queria nem saber que os outros estavam pensando, os anciões, os escribas, doutores da lei. Ele queria, na verdade, saber a opinião dos seus discípulos. Ele usou como pretexto apenas. Hoje também, ele não quer saber de nós o que outras pessoas pensam sobre ele. Quer saber o que nós pensamos dele. O que ele representa. E de cada um de nós, pessoalmente, individual. Busquemos um conhecimento mais aprofundado da sua pessoa, de seus projetos para nós e por nosso intermédio. Aprofundar na sua palavra, que ele deixou viva aí para nós no mundo. Jesus deseja que nós, como Pedro, mesma coisa de Pedro, inspirados pelo Espírito Santo, tenhamos a convicção de quem ele é e para também poder afirmar: tu és o Cristo do Deus vivo, tu és o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Jesus quer que nós o conheçamos e, ao mesmo tempo, guiados pelo seu Espírito, nos autoconhecimentos e nos avaliemos para alcançar o que os ministérios somos chamados para o plano de Deus na nossa vida. Qual a nossa função? O que Deus me chamou? Então, quando conhecemos a Jesus, nós podemos comparar nossas ações, as nossas reações, com o seu jeito de ser, se identificar com Jesus. Por isso o Senhor nos exercita, pois, sabendo quem é Jesus e o conhecendo de verdade, intimamente, o encontro pessoal com Jesus, temos então a possibilidade de nos conhecer. E aos pouquinhos, passo a passo, perceber o plano de Deus e mudar para que a vontade do Pai se realize na nossa vida. É assim que funciona a dinâmica pedagógica de Jesus nos seus ensinamentos. Ele aproveitava todas as oportunidades para pregar a sua palavra que vinha do coração de Deus. Você tem buscado também ficar sozinho com Jesus? A intimidade de Jesus? Conversar com Ele? Quem é Jesus para você? Quem é você para si mesmo? Quem sou eu? O que estou fazendo no mundo? Você tem dúvidas em relação à sua intimidade com Jesus? Você também, assim como Pedro, pode afirmar que Jesus é o Filho do Deus vivo? Isto é, que Jesus é o teu Salvador? Pense um pouquinho sobre isso. Naquela oportunidade, estavam reunidos na cidade de Cesareia, e foi Pedro era muito afoito, ele não deixava para depois o que ele queria e das suas ações também, ele não pensava duas vezes, sempre na frente. Por isso que Jesus o escolheu para ser o chefe dos apóstolos. Ele respondeu aquela resposta linda, que Jesus é o Deus vivo, ele era o Filho do Deus vivo, ele era o Salvador do mundo. E não há no outro evangelho, Jesus diz ainda um versículo dito por Jesus, que é a coisa mais linda.
Feliz és tu, Pedro, que não foi a sabedoria humana que te revelou isto, mas a sabedoria do Pai que está nos céus. Já pensaram que coisa mais linda se Jesus respondesse isto para nós? Olha, Toninho, não foi a sabedoria dos livros da escola que te revelou isso, Toninho? Maria, José, João, não foi a sabedoria dos homens que revelou isto, mas a sabedoria de Deus que está no céu. Não é nas alturas longe de nós. Porque céu é uma dimensão de vida, é um estado de graça. Deus está nesse estado de graça. Deus está nessa dimensão de vida astral, espiritual. É uma condição de vida. Então Deus está nessa beleza toda que é o paraíso. E Jesus diz então, foi a sabedoria do alto que estará com o meu Pai no céu. Quer dizer, a graça que estava dentro de Pedro se expressou nos lábios de Pedro. Tu és o Filho de Deus vivo. Então nós devemos pedir sempre ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos saber quem é realmente Jesus para mim. Para que eu possa dar uma resposta para Jesus de maneira sábia, quando Pedro fez, mas com a sabedoria de Deus. Nos livros, nas faculdades, nós adquirimos apenas conhecimento, mas a sabedoria que vem do alto está intrínseca dentro do ser humano. Já vi pessoas analfabetas, super sábias, falando tudo errado em português, uma sabedoria enorme que saía dentro de si. Isto é sabedoria do alto. E a propósito, Pedro era semi-analfabeto, tanto ele não tinha muita cultura, ele teve só 2 cartas de participação na Bíblia. Então, nós saibamos responder à pergunta de Jesus, com a inspiração do Espírito. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.